Há lugares onde todos estão juntos, mas ninguém realmente se vê. Cadeiras viradas para fora, corações também. Mas Cristo nos chama a virar as cadeiras, a olhar nos olhos, a deixar que o amor dele nos una, acima das diferenças, além das aparências. Porque o amor que vem do céu é o que torna a igreja viva. Não é fácil, mas vale a pena. Viver em comunidade é escolher o outro, mesmo quando é difícil. É abrir a alma, repartir o pão e permanecer juntos. É nessa perseverança que o Espírito se move. O Espírito nos convida a subir, a deixar o lugar do controle e habitar o lugar da presença. Lá em cima há descanso, há paz. Ali a alma respira. Ali somos um só corpo, um só coração. Quando somos um, o mundo vê quem ele é. A presença dele se revela na comunhão dos santos. Entre e veja o que o Espírito está fazendo na igreja. O lugar mais seguro da terra, onde Cristo é revelado na unidade da igreja. Gente, é muito bom estar aqui de volta com vocês. Depois de tantos domingos que eu estava viajando, recebi algumas broncas de algumas pessoas, dizendo, pelo amor de Deus, bispo, não está mais pastoreando essa igreja não, é? Mas estou aqui hoje para celebrar com muita alegria, nesse aniversário de 26 anos de história. Inclusive quero aproveitar a oportunidade para mandar uma saudação muito especial a todos aqueles que online estiveram nos parabenizando, como o vó Lucile, a Ninfa, Claudete, nosso irmão Marcos Aurélio, que é ministro dessa casa, Ítalo, a Lúcia e o Cláudio, a Nailze, a doutora Dira, o Carlos Toledo, a Clarinha, Josinaldo, Gabi, Fernandinha. Nós queremos mandar um abraço aqui para todos aqueles que online nos parabenizaram, inclusive Bel, a minha cunhada, mandando uma mensagem muito bonita e carinhosa, falando da nostalgia que bateu no coração dela, lembrando tudo que a gente passou até chegar nesse lugar. Que o Deus misericordioso e bom esteja sempre conosco. Essas foram algumas das mensagens que nós recebemos online através da transmissão, fora no meu WhatsApp. Didi e Narinha hoje logo cedo me deixaram emocionados, mandando fotos de 20 anos atrás, quando nós estávamos celebrando juntos aqui como família. Me mostrou foto de Anne bebê, aonde eu a batizei tão novinha, e agora Anne, que já é uma líder em treinamento da Rede One. Como é bom poder recordar. Hoje pela manhã, em oração ao Senhor, me veio à mente o nosso primeiro chá de bebê da igreja, que foi uma linda barriga e tinha escrito na barriga o nome Emília, que foi a barriga de Niane, casada com Ramalho, e hoje Emília era uma das pastoras que estava aqui de mão dadas, celebrando ao Senhor nesse lugar. Como é bom nós termos história para contar, e é por isso que ao longo desse mês de novembro, nós estamos celebrando então essa série de mensagens, o lugar mais seguro da terra, baseado no livro do Larry Crabb. Esse livro que traz tanto conforto e consolo sobre a importância da igreja na vida de uma pessoa. E nesses 26 anos de história, nós queremos então refletir em cada uma dessas lições. Nós já vimos que para sermos esse lugar onde uma comunidade espiritual se desenvolve, a gente precisa virar as cadeiras. Não é fácil, mas vale a pena. Os dois recintos da alma. E hoje então nós vamos encerrar essa série de mensagens nesse que é o último domingo do ano. Hoje nós estamos encerrando o ano cristão. Próximo domingo nós vamos iniciar o ano novo cristão, com o advento e também com a semana da virada, que é a semana mais esperada da igreja. Nós teremos uma semana que vai impactar a sua vida. Se você ainda não veio para uma semana da virada, você não pode perder. Todos os dias, um pregador de fora vem trazer uma porção especial para você poder dar uma virada na sua vida e já se preparar para o ano de 2026. Espero que você esteja com expectativa, espero que você já tenha escrito no papel e colocado lá fora, na estação, ao lado da primeira vez, tem ali o SDV, Semana da Virada, e lá você pode colocar suas expectativas para a Semana da Virada e venha.
para receber cada uma dessas expectativas como respostas de oração na sua vida. Hoje, então, nós encerramos essa série de mensagens, cujo tema é Entra e Veja. Entre e veja. Eu não sei vocês, mas tem uma trend nas mídias sociais que mostra, né? Eu passo pela frente, mas nunca entrei, não sei o que é que tem lá dentro. A minha pergunta é, então, entre e veja. Eu não sei quantos de vocês passaram na frente aqui da igreja, quantos que moram no Valparaíso, viram a construção se erguendo, quantas pessoas não passaram ali na principal e viram e não imaginavam o que tinha aqui dentro. Mas hoje você está aqui, talvez apenas algumas horas, talvez algumas semanas, meses ou até mesmo anos. Mas o fato é que você tem entrado e tem visto. Mas hoje eu quero abrir algumas comportas do secreto dessa igreja, para que você veja algo que vai além. Baseado no texto lido hoje pela seminarista Camilinha, de Efésios capítulo 4, nós queremos compartilhar para vocês o que é uma comunidade espiritual. Nós queremos estabelecer verdadeiras conexões com você e poder ao longo da história dizer, você faz parte dessa história também. Hoje pela manhã nós fizemos o batismo do Arthur. Veja como é bom ter histórias para contar. Foi um momento muito especial lá na praia. Mas o fato é que antes de batizá-lo, eu tinha história para contar sobre o Arthur. Porque quando ele nasceu, eu saí do culto com Linda e nós fomos visitar o Arthur, recém-nascido. E quando chegou lá, nós oramos por Arthur e ele fez lá uma caquinha. E eu disse, pode deixar que eu troque a fralda de Arthur. E aí quando eu tirei a fralda dele, que eu levantei assim e disse, você é o Rei Leão. Ele mijou em cima de mim, gente. Na hora assim, uma seringa em cima, começou a mijar. Eu, meu Deus, ele está me batizando. Hoje foi o dia da vingança. Hoje eu disse, não vai ser com mijo, mas na água do mar você hoje será batizado. Viu, gente? Isso é igreja. É a igreja em que a gente é mijado, é a igreja em que a gente anda junto, é a igreja em que a gente enxuga a lágrima quando alguém que nós amamos parte para a eternidade. É a igreja que celebra porque passou numa prova, num concurso ou numa viagem. É a igreja que está participando de todos os momentos. Então entre e veja o que nós temos como igreja para oferecer para você. A oração de Jesus, ela é muito linda e ela fala sobre unidade. Ela diz, a minha oração não é apenas por eles, eu peço também àqueles que crerão em mim, por meio das mensagens deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que aqueles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Veja que a oração de Jesus é sobre o que é essa igreja, é sobre unidade, é sobre amar, é sobre perdoar, é sobre pisar no pé do outro e sem perceber, machucar, e quando a ficha cai, às vezes nem cai, a gente tenta correr atrás, é sobre alegria e tristeza, é sobre momentos de conquista, mas muitas vezes de frustração. Essa é a igreja de Jesus e a pergunta é, o que você como igreja está pronto para viver? Nós não queremos que você entre e veja tudo perfeito, porque não existe perfeição quando as coisas são feitas por seres humanos. Mas inspirados em Cristo, nós queremos sim desfrutar dessa unidade e fazer o nosso melhor. E hoje eu quero que você entre e veja o que pecadores limitados, que buscam acertar e muitas vezes erra, tem a oferecer para você, para a sua família e para a sua eternidade. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração? Senhor, é sobre tua palavra. E aqui nesse aniversário de 26 anos, meu Deus, depois de 26 anos aqui estamos, ainda proclamando a tua palavra. Por isso eu te peço mais uma vez que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na tua presença. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor, vem e traz transformação de vida por meio dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Entre e veja. Primeiro, uma comunidade que é espiritual. E para que isso aconteça, nós precisamos ter completa devoção a Jesus. Nós somos uma igreja que rende a Jesus toda honra e glória. Somos uma igreja que vivemos pautado no Evangelho de Jesus. Somos uma igreja que não damos um passo sequer se Jesus não estiver ali. Não é sobre dar ibope, não é sobre trazer pessoas. É sobre a centralidade de Cristo e o seu amor, o seu sacrifício que traz salvação. Aqui essa igreja, ela se movimenta sobre os passos de Jesus, na sombra de Jesus, sobre a luz de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então é por isso que nós precisamos estar firmes nessa devoção diária com Jesus. Não é sobre nossa vontade, não é sobre a nossa inclinação, não é sobre meu capricho, o que eu quero, o que eu gosto. É sobre o que Jesus está nos orientando, e é embaixo dessa orientação que nós assim trilharemos. No momento do louvor ali, eu tive alguns insights, eu comecei a chorar copiosamente, assim, emocionado com algumas situações em que eu enfrentei, alguns embates que eu precisei ter que amargar durante essa jornada. Quantas pessoas não disseram a mim que era loucura, que eu era um moleque, que aquilo era meninice, que o que eu estava fazendo era errado, que isso era um barco furado e que ele ia sair fora antes que o barco afundasse. Gente, foi um momento ali, um misto de luta, foi um momento assim de angústia, e a única coisa que eu consegui falar foi: eu te agradeço. Eu te agradeço, Jesus, porque nada do que eu vivi se compara ao que o Senhor viveu e pagou na cruz do Calvário. E é inspirado em Jesus que nós precisamos estar sempre prontos a fazer o que precisa ser feito, ainda que sejamos julgados, acusados. É por isso que o texto lido hoje diz: com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A vontade é dizer: vai te lascar. Mas a Bíblia diz: com toda humildade e mansidão. Não é para se lascar, é com paciência, é suportando uns aos outros com amor. Suportando o verbo levante o outro. Coloque o outro em um patamar ainda maior. E faça isso com amor. Gente, é muito desafiador viver como Jesus viveu. Mas esses dias uma pessoa me perguntou: bispo, se o senhor soubesse que vai morrer daqui a 60 segundos e pudesse me dar só um conselho, o que o senhor me diria? Eu diria: vai agora a vida de outro infeliz. Ele disse: não, bispo, falando sério. Agora o senhor só tem 30 segundos, me dê um conselho. O meu conselho foi: tenha a palavra de Deus como seu primeiro alimento todos os dias. E aqui eu quero dizer para vocês, gente, que se Jesus me levasse agora e eu pudesse deixar só um conselho, o meu conselho seria: comece o seu dia na palavra. Tenha a palavra como um alimento necessário para o seu dia a dia. Porque baseado naquilo que você vai ingerir, o seu alimento vai determinar a força que você terá para poder desenvolver aquilo que você precisa fazer. Mas a minha pergunta é: você tem se alimentado? Gente, desculpa ter que falar novamente, é porque está muito fofinho, gente. Está muito lindo. E não é só sobre a capa dura, que ficou um arraso. Não é sobre a folha de guarda ou a pintura lateralizada, ou até mesmo a fita de cetim para marcar o dia. Mas na verdade é cada detalhe. Inclusive esse aqui já está com a dedicatória para a família Caetano dos Santos. Inclusive, se você quiser, eu posso fazer uma dedicatória com muito carinho para abençoar o seu ano novo. Então aqui tem um espaço de dedicatória. Se você comprou para dar de presente a alguém, você faz a dedicatória abençoando a vida dessa pessoa. E aqui tem um prefácio do bispo Miguel Neto, ele escreveu algumas palavras também abençoando. Tem uma palavra minha de abertura do ano. E aqui, gente, olha, tem metas que eu quero que você escreva para 2026. Você vai escrever profeticamente aqui suas metas espirituais,
seus sonhos e projetos pessoais. É por isso que o devocional ele é individual. Não é um devocional para a família toda, é um devocional por pessoa. Seus pedidos de intercessão, seus milagres esperados. O que é que você espera receber de milagre em 2026? Olha, eu quero que você saiba que na semana da virada do ano passado, uma jovem aqui da igreja, ela chegou e escreveu os milagres que ela espera. Ela disse: Jesus, eu só quero 3 milagres. Eu quero um carro, uma casa e um marido, até a semana da virada do ano que vem. Em um ano, a jovem só pediu um carro, uma casa e um marido. Apenas em um ano. Eu quero dizer para vocês que há 15 dias atrás, ela se casou, está com carro e casa própria. E próximo domingo a gente vai ver se a gente coloca o vídeo dela aqui no culto, para todo mundo ouvir a linda história de Gília e de Gabriel. Aqui também tem um QR Code, onde você vai ter vídeos de reflexão ao longo do ano. A ideia é que todos os dias a gente tenha um vídeo de reflexão feito pelos nossos pastores. E no final de cada mês, gente, olha que interessante, isso aqui é novo. No final de cada mês, antes de começar o novo mês, você vai fazer uma avaliação do seu mês. Você vai voltar e vai olhar os seus pedidos, o que você já alcançou. Eu coloquei isso aqui em oração. Isso aqui eu conquistei. Aqui vai ser a folha de gratidão, onde você vai reparar o que você fez e você vai registrar. Então eu espero que a sua devoção com Jesus seja aperfeiçoada através desse devocional, que eu já entrego aqui aos donos do devocional. Deus abençoe, obrigado pela honra de poder fazer uma dedicatória. E gente, sabe o que é o mais interessante? O mais interessante é que todos os anos a gente vende devocional num valor bem mais alto, e esse ano, como a gente está fazendo pela nossa própria editora, a gente conseguiu um valor mais acessível, o que vai facilitar e muito a vida de todos. Apenas o valor de R$66, são 66 livros da Bíblia, é como se você estivesse pagando R$1 por livro e apenas 0,09 centavos por dia para receber a mensagem que Deus tem preparado para você. A minha pergunta é: como está a sua devoção com Jesus? Como anda o seu tempo devocional? Que tal você começar a pensar em mudanças e fazer da semana da virada uma girada de chave? E a partir de agora, você mudar para a nova estação. Entre e veja, porque nós somos uma comunidade espiritual que precisa ter uma completa devoção a Jesus. Em segundo lugar, estar unidos em oração. Gente, eu gazeei os últimos domingos, eu não participei de nenhum sermão dessa série, mas o fato é que eu consegui vir nas últimas 2 quartas-feiras. Eu estava aqui. 2 quartas-feiras. Quem veio nas quartas me viu e eu estava aqui batendo ponto. Mas sabe uma coisa que eu compartilhei na quarta-feira aqui na igreja? Que a quarta é um momento mais profético, quarta é um momento mais de derramar. Quarta é para os de casa, né? Domingo não, domingo a gente abre aí para a freguesia, mas quarta-feira é para os de casa. É quando a gente junta a panela e tal. Domingo não, domingo a gente bota o jogo americano, a gente arruma a mesa, bota os talheres no domingo. Na quarta não, na quarta é bora, traz a panela. E a gente junta aqui e faz uma farofada abençoada. Na quarta-feira eu compartilhei sobre a importância da oração. E sabe o que é que Deus tem falado muito comigo? Eu estive na Coreia do Sul e lá eu visitei as maiores igrejas do mundo, igrejas gigantes, e eu fiquei imaginando, meu Deus, eu já vejo a catedral nesse nível, mas para isso a gente tem que comprar mais tantos terrenos. E Jesus, o Senhor bem que poderia me dar mais tantos terrenos para a gente aumentar. A palavra que Jesus me deu foi: abaixa o fogo, aquieta o facho. E Deus falou comigo com uma voz feminina que parecia o da minha esposa, dizendo: amor, pelo amor de Deus. Eu disse: até aqui na Coreia do Sul minha esposa me persegue com esse terrorismo psicológico dela. Mas o fato é que lá eu descobri uma coisa: é que para aquelas igrejas crescerem tanto, gente, é grande, a igreja é muito grande, mas é muito grande, olha, é grande com força. Eu digo: se a gente não comprar o terreno, a gente vai fazer uma arquibancada aqui, um negócio, vamos puxar aqui uma galeria, puxando para lá e tal. Eu já fiquei imaginando aquelas igrejas aqui, eu já cheguei medindo, pastora Jaque, o senhor está inventando o quê? Eu disse: não, estou medindo aqui, a gente vai fazer uma galeria, vamos fazer aqui uma arquibancada puxando, já que o Kids vai sair daqui, vai lá para a Catedral Kids, a gente já vai botar mais 300 cadeiras ali e tal. Não sei se vocês viram, a gente botou mais cadeira aqui no auditório e vamos colocar ainda mais. E eu
Gente, eu estou pilhado. Apesar que Jesus me disse, pela voz feminina da minha esposa, aquieta o facho. Mas eu percebi que o grande segredo daquelas igrejas, sabe qual é? Não é estratégia, não é telão de LED, não é iluminação, não é cadeira confortável. A estratégia deles é, uau, olha que novidade que eu aprendi, oração. Eles oram, mas oram de verdade. Quando eles dizem, vamos orar, meu irmão, eles começam a orar, eles não param mais. Eles oram. Aí eles têm uma ativação lá, sabe? Tchuyo! Tchuyo! Na terceira, tchuyo! A galera começa. Rapaz, línguas estranhas assim. Coreia do Sul é estranho para mim mesmo. Eu digo, meu Deus, Senhor, me dá interpretação. Eu só entendia, cansa me dá. Eu me senti num dorama gospel, assim, pentecostal. Gente do céu, oração. Eu fiz uma chamada de vídeo lá, 6 horas da manhã para Linda. Não, era 6 horas da manhã para mim, para ela que era 6 da noite, que era 12 horas de fuso. Eu liguei para ela, amor, olha onde eu estou. Ela disse, ué, aí não são 6 horas da manhã? Eu digo, olha onde eu estou, 6 horas da manhã. A igreja entupida, mais de 6.000 pessoas orando 6 horas da manhã. E o pior, como é que um monte de xing-ling, 6 horas da manhã, fica tudo bonita, gente? Acorda assim. Não é à toa que elas são as mestras da skincare. É tudo assim já. Digo, meu Deus do céu, esse povo fez make. Fez não, é a cara delas são assim mesmo. Já é tudo assim, animada, branca. Bota um blush e fica... 6 horas, Linda disse, amor, estão orando. Eu digo, orando. Eles estão falando que eu não faço a menor ideia. Mas estão orando. E eu voltei com isso no meu coração. Sobre oração, sobre ativação, sobre palavra de conhecimento. Não é à toa que nas quartas-feiras a gente tem tido uns momentos tão especiais aqui. Tem sido muito gostoso. E eu tenho colocado para a equipe dizendo, no domingo precisamos orar mais. Orar mais pelo que vai acontecer. Claro que a gente tem que planejar, a gente tem que se preparar, mas a gente tem que se consagrar em jejum e em oração, unidos pela oração. O texto diz, há somente um corpo, um espírito, como fomos chamados a uma só esperança da santa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Como é que isso acontece? Através da oração. Nós vamos entender que não existe conexão maior para nós atrairmos a realidade do céu aqui na terra, se não for pela oração. Inclusive, Deus tem falado muito comigo, que antes de eu querer decidir, antes de eu querer agir, antes de eu querer fazer o que precisa ser feito, eu tenho sido muito tocado pelo Senhor a orar. Ontem eu estava conversando com um pastor que pastoreia há 56 anos. E ele está à frente da mesma igreja há 48 anos. E eu cheguei para ele e disse, pastor, por favor, me dê uma palavra. Eu estou prestes a pregar na sua igreja. Ele sentado na primeira fileira me ouvindo. E antes da gente entrar eu disse, que palavra o senhor tem para me dar? Ele bateu na mesa assim, virou para trás e disse, Márcio, nunca esqueça da importância da oração. Tudo que você fizer, ore ao Senhor. E aí Linda ontem amanheceu naquele modelo. Ela já amanheceu. Eu sei que isso não acontece com vocês não. Mas lá em casa, em vez de quando acontece. E a gente foi dormir tão bem, conchinha. Estava tudo tão lindo. A gente foi dormir em câmera lenta. E de manhã ela disse, que bicho foi esse que entrou nela? Eu disse, bom dia, flor do dia. É só se for para você, porque para mim mesmo não. Eu digo, meu amor, o que foi que aconteceu? Você? Eu digo, o que, amor? Você, eu estou com raiva de você. De mim, amor. O que foi que eu fiz? Eu sonhei com você. O que você fazia no sonho não se faz com ninguém, não. Eu disse, então, amor, a boa notícia é que não era eu não, era você no sonho. E porque você fez no sonho, você vai agora ver o que é bom para tosse. Eu digo, meu Deus do céu. Lembrei de quê?
a oração. Senhor, em nome de Jesus, transforma esse coração. Porque minha vontade era brincar até ela desarmar. Desarmar o quê? A bicha estava braba com sua mulher, ficava num sonho que ela teve, que só Jesus sabe o que foi que eu fiz desse sonho. Orei, sabe o que aconteceu? Ao longo do dia, de leoa, foi se transformando numa gatinha. Gatinha. Até veio para o casamento, participou do casamento, tão meiga, parecia uma árvore de Natal. Toda de verde, assim, parecia uma árvore, linda árvore de Natal. Ela estava assim, nesse modelo. Quando foi à noite, eu fui pregar, ela, cadê você? Estou com saudade de você. Eu digo, oh, oração poderosa. Agora pensa nisso, gente. Eu orei de verdade. Quantas vezes a gente, em vez de reclamar, a gente poderia ter orado? Quantas vezes, ao invés de querer brigar, discutir, responder nas redes sociais, entrar nessa pilha toda, que tal você orar? A oração ela é poderosa e a oração vai te levar ao lugar mais seguro da terra, que é a presença de Deus, que é o que nós como igreja precisamos ser. Isso nos leva a terceiro e último lugar, que é buscar uma conexão madura. Escute isso. Nós precisamos crescer, nós precisamos ter maturidade. E aí eu quero aproveitar a oportunidade para trazer uma palavra de maturidade ao seu coração. Ano que vem nós estaremos em ano eleitoral. E eu quero pedir em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que toda e qualquer tensão política partidária esteja da porta para fora. E eu espero que você seja maduro o suficiente para amar quem pensa diferente de você e para respeitar em quem vota diferente de você. As pessoas são livres. Elas são livres. E sinceramente o voto é até secreto. Se você puder se recolher ao seu secreto e fazer o seu voto e colocar-se diante de Deus, é até melhor. Agora tem pessoas que gostam de discutir. Quero aqui dar uma palavra pastoral sobre a discussão. Discussão só é discussão quando há interação. Discussão em que há agressão, o nome disso não é discussão, é uma briga. Se o outro não quer te ouvir, essa discussão ela não é madura, isso quer dizer que ela não vai trazer resultados positivos. E uma discussão em que parte para o pessoal, isso acaba tornando uma coisa que é de muita mágoa, e isso não é saudável. Então eu quero pedir gentilmente, por favor, nesse altar, não vai se falar de política partidária, e eu espero que nas células também haja respeito, que não haja julgamentos por causa de posicionamentos e nem de partidos, que a gente possa ter a maturidade, não a uniformidade, mas a unidade de aceitar o diferente, de compreender o diferente, e ainda assim, não deixando de amá-lo, continuar caminhando ao seu lado. Porque afinal de contas, gente, nós precisamos entender que a igreja é um lugar onde nós precisamos amadurecer. E ainda que o espinho do outro me espete um pouco, assim como na era glacial os porcos espinhos precisavam aquecer-se um ao outro, e ainda que o espinho furasse, eu não vou deixar você me machucar a tal ponto que eu venha morrer, nem eu vou te machucar a ponto que você morra, mas ao mesmo tempo nós precisamos transmitir um calor para o outro e aprender a conviver com os nossos espinhos. Sim, quando eu aprendo a conviver com seus espinhos, eu desfruto do teu calor e não me deixo abater pelo furo que você me traz. Estamos juntos com um propósito e como uma comunidade madura a respeitar e a orar. Eu já aproveito e peço a você que ore pela nação, ore pelo representante dessa nação, ore pelo representante do nosso estado, do nosso município. E sim, você é livre, e como pessoas maduras, nós vamos simplesmente aprender a respeitar. E se você é daqueles que acha que a igreja precisa usar o voto cabresto, se você acha que isso aqui é um curral eleitoral, se você acha que eu preciso me posicionar político-partidariamente, eu quero já pedir perdão a você, porque você vai se frustrar, porque esse pastor não irá fazer isso. Muito pelo contrário, eu vou amar e respeitar e vou orar por todos aqueles que querem fazer do seu pleito
algo que seja digno e abençoador. A Bíblia nos diz em Efésios 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós vamos entender o que realmente é importante, gente. E o que é importante aqui é a unidade da fé. Nós devemos ter coragem de entrar e ver. Nós precisamos entender que a igreja é feita de pessoas que são diferentes. Veja, hoje, por exemplo, hoje eu estou sendo aqui testado ao máximo para amar. Hoje eu estou aqui, eu estou num lugar mais difícil que um pregador pode estar, pregando a palavra de Deus. É pregar diante de um flamenguista com a camisa do Flamengo. Então veja, gente, a luta e o desafio que é para qualquer pregador. Mas o que é que a gente tem que fazer? Orar para que haja conversão, mudança. E o mais importante que é amar. O fato, gente, é que às vezes parece engraçado quando a gente fala de time de futebol, né? Mas por que a gente não consegue agir de forma leve assim também com outras coisas? Nós precisamos ter coragem de ser essa igreja. Para encerrar essa mensagem, eu quero trazer ao seu coração a citação do reverendo anglicano, que já partiu para a eternidade, um homem que viveu literalmente para a obra do Senhor. O Dr. John Stott, ele disse, a unidade cristã não é uniformidade. Sim, a gente nem tem que usar o mesmo uniforme, mas um compromisso comum com Cristo, que supera todas as diferenças que são secundárias. Sim, nós temos diferenças. E se nós nos aproximarmos cada vez mais, nós veremos ainda mais diferenças. Mas a pergunta que não quer calar é, o que faremos com as diferenças? Vamos brigar, discutir, ou vamos nos unir? Não uniformemente, mas na unidade do vínculo da fé. Entre e veja, faça parte dessa família, seja bem-vindo à comunhão. Parabéns por você estar aqui nesse dia tão especial. E talvez nesse dia tão especial, no aniversário de 26 anos, é que você talvez vá tomar uma das decisões mais importantes da sua vida, que é entregar seu coração a Cristo e se converter, ou talvez se reconciliar, ou até mesmo decidir fazer dessa casa a sua igreja, a sua família. A comunidade espiritual ela se desenvolve quando paixões do Espírito de Deus, estimuladas pela verdade do Evangelho, começam a fluir entre as pessoas durante o seu relacionamento. Hoje eu quero te conduzir nesse aniversário a ser um presente vivo no altar de Deus para Ele, que é o Todo-Poderoso. Se essa palavra faz sentido para você, e se hoje você quer acolher essa palavra e você quer viver embasado nessa palavra, eu te convido a ficar em pé no seu lugar e fazer agora dessa canção a sua oração. Oremos ao Senhor. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar